Olá pessoal, nós estamos passeando aqui pelo Rio Grande afora e quero aproveitar no local onde a gente está hoje e falar para vocês, conversar com vocês um pouco sobre a questão do manejo de campos nativos. Nós estamos numa região aqui que tem bastante campo nativo ainda e muitos desses campos estão se transformando em lavouras de soja. E a gente vê que tem muita oportunidade na questão de campo, no melhoramento dos campos. E eu vou aproveitar no lugar que eu estou aqui, é possível mostrar, né, duas situações bem interessantes e como que a gente pode trabalhar essas situações para melhorar o rendimento dos produtores, melhorar também a questão da produção, da produtividade dessas áreas. Então aqui, pessoal, nós temos uma área de campo, né, campo nativo. Lá em cima está o gado no saleiro, né? E aqui do lado nós já temos uma área onde o campo passou para a lavoura, né? E está passando para a área de lavoura. Ó. Então nós temos as duas situações aqui, ó. Aqui o pessoal já está transformando o campo em lavoura, né? Eles estão usando essas áreas onde entra a máquina e os topinhos de morro, ó, como vocês estão vendo lá atrás, ó. Os topos de morro continuam um campo e essas áreas onde é possível entrar com maquinário, o pessoal tem trabalhado. Primeiro ponto, pessoal, campo. Campo nativo, como esse aqui, dá para melhorar sem mexer? Com certeza dá. A gente teria aqui, por exemplo, manejos para ser feito que nem adubação, né? Fazer análise de solo, ver a necessidade de colocar calcário, fazer adubação nitrogenada com ureia, fósforo, potássio. Agora no inverno poderia fazer uma sobressemeadura de aveia, azevém, trevos, para aumentar a produção, né? E muitas vezes no inverno só se consegue manter o gado nesses campos, porque quando vem o frio essa grama aqui produz muito pouco, e aí a gente não tem um resultado muito positivo no ganho de peso. Então dá para trabalhar, melhorar esse campo nativo, para a gente conseguir aumentar muito a nossa produção, sem poder acabar com ele. E aqui do lado nós temos um exemplo, né, que o pessoal aqui semeou aveia. Ó, semearam aveia nessa área aqui. Então provavelmente vai vir gado agora para o inverno. Então são áreas que já estão sendo melhoradas. Mas uma coisa, pessoal, sempre me questiona assim: qual é o potencial de uma área como essa aqui produzir soja, né? Numa terra mais de cascalho, bastante pedrinha pequena, né? Áreas assim com morinhos, então você não consegue aproveitar a área inteira. Ou como nós vimos até na viagem, produtores que começaram a tirar esses montes assim, né? Com esteira e tentar aplainar para conseguir plantar tudo. Eu acredito que o produtor ele teria um potencial talvez maior de ganho se ele transformasse esse campo nativo, né? Ao invés de fazer lavoura de soja, melhorar o campo nativo, né? Fazer sobre semeadura no inverno, até no verão fazer uma boa adubação ou fazer um plantio de uma braquiária ou algum outro pasto sobre o campo nativo, para fazer esse campo nativo produzir mais volume, né? Anos como os últimos agora, o último que a gente teve secas muito fortes, com certeza essas lavouras de soja numa região como essa aqui produziu muito pouco. Mas se tivesse gado, esse gado ia produzir. Se tivesse pastos melhorados. E a gente tem visto estudos que mostram que o campo nativo ele tem um potencial de produção praticamente igual à produção de uma braquiária, por exemplo. Porque ele é uma grama adaptada ao clima, ao solo, né, ao relevo, e com isso a gente consegue ter uma produtividade dele quando se trabalha o campo nativo como se trabalha as pastagens cultivadas. Então esse campo nativo aqui, se ele for trabalhado como as pastagens cultivadas, com a adequação do pH do solo, com a adubação, né, com uma sobressemeadura, colocando uma leguminosa no sistema, a gente consegue ter produções muito próximas. E aí eu sempre me questiono assim: qual é o investimento que um produtor precisa fazer numa área de campo para transformar essa área de campo em uma área de soja? Ele precisa
recuperar o pH, ele precisa adubar, ele precisa tirar pedra, ele precisa ter o maquinário para o plantio. Qual seria o investimento se esse produtor melhorasse o campo nativo dele, ao invés de transformar isso em soja? Nos últimos anos agora, com o preço da soja lá nas alturas, né, muitas vezes compensou de fazer. Mas agora com a soja voltando aos patamares antigos de preço, será que ainda continua compensando? Então são questionamentos que a gente faz. E eu digo assim, ó, o produtor que tem campo nativo, antes de mexer no campo nativo, transformar ele em lavoura, né, procure fazer um experimento na propriedade, lá fazer um melhoramento de uma área de campo nativo, colocar uma sobressemeadura, fazer uma adubação, e aí você compara a produção que você vai ter lá com a produção de soja e também coloque na balança o risco, né? O risco que você tem numa estiagem, por exemplo, no campo, e o risco que você teria numa estiagem com a soja. Talvez valeria a pena manter o campo nativo, só fazer um trabalho de recuperação, né, de adubação desse campo nativo. Então fica um pensamento aí para vocês, né? Fica uma reflexão para fazer sobre as questões de campos. A gente vê muito campo nativo, né, andando nessa região aqui de Fontoura, Soledade, lá para cima, Espumoso ainda tem alguma coisa, que provavelmente nunca foi feito nada, talvez o controle de planta daninha, mas provavelmente nunca foi feita uma adubação. E dificilmente a gente vê campo nativo com sobressemeadura. Então seria esse o primeiro passo para o produtor começar no investimento do melhoramento do campo nativo.